com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Assistam a esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, acessem o texto que nós postamos no portal Escola Dominical e que é a base desta nossa exposição. A nossa exposição, ela não repete simplesmente a revista. É uma complementação para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. No site do portal Escola Dominical, os irmãos irão encontrar, além do nosso texto, mais 4 textos que são publicados durante a semana a respeito desta lição. Além destes textos que são publicados no site a respeito desta lição, os irmãos encontram também nas redes sociais do portal Escola Dominical os links, dezenas de links com videoaulas, slides e outros textos de apoio, não só desta lição, mas de outras faixas etárias do currículo da CPAD e até de outros currículos. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Também os irmãos irão encontrar durante a semana as respostas às suas questões na sala dos professores. Nós não estamos mais respondendo perguntas no canal do YouTube. Por uma questão de logística, estamos apenas na sala dos professores. Cadastre-se na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Cadastramento é gratuito e nós responderemos, na medida do possível, as suas questões. Também acompanhem os comentários em áudio dos textos da leitura diária. Nós temos percebido que poucos irmãos estão acessando a leitura diária. Há uma equipe de irmãos que tem se dedicado em meditar nos textos e o irmão terá um momento devocional e ainda complementará o seu estudo da Escola Bíblica Dominical. E aos sábados, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Todo sábado, a partir das 19 horas, horário de Brasília. E se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado, qualquer pessoa pode ali comparecer para estudarmos juntos a palavra de Deus. Mas tudo isto é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estuda a palavra do Senhor, como ensina o pastor Antônio Gilberto. Neste terceiro trimestre de 2018, estamos estudando o tema adoração, santidade e serviço ao Senhor, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Estamos estudando o livro de Levítico. O nosso comentarista é o pastor Claudionor Correia de Andrade, consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E na continuidade deste bloco, segundo bloco do trimestre, que estuda a respeito dos parâmetros do culto levítico, estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Os Ministros do Culto Levítico. Hoje nós vamos estudar a respeito das pessoas que ofereciam os sacrifícios, que executavam as ordenanças, as normas, os regramentos do culto levítico. São os ministros do culto levítico que são os sacerdotes. Os sacerdotes, aqueles que eram os únicos que poderiam oferecer sacrifícios, oferecer o incenso no altar de ouro lá no lugar santo. Os únicos que poderiam entrar no lugar santo são os sacerdotes. E em estudando a respeito dos sacerdotes, nós estaremos estudando
a nosso próprio respeito. Porque se no culto da dispensação da lei só os sacerdotes podiam oficiar, hoje toda a igreja é composta de sacerdotes. E nós vamos ver isto daqui a pouco. Quando a gente fala em ministros do culto levítico, estamos a falar dos sacerdotes. A palavra ministro quer dizer servo. Nós temos aqui no Brasil a ideia de que ministro é uma autoridade, porque nós temos o ministro da Fazenda, nós temos o ministro da Defesa, e nós temos que são altas autoridades da República. Mas elas são ministros não porque são altas autoridades, mas porque elas estão a serviço do presidente da República. O presidente da República, ele não pode governar sozinho, então ele nomeia pessoas que vão ajudá-lo, que vão servi-lo, que vão trabalhar para ele, que são os ministros. Então, ministro é servo. Ministro é alguém que está a serviço, que tem tarefas a cumprir, que foram determinadas por quem os chamou, por quem os nomeou. E isto nos faz lembrar que nós também somos servos, nós também somos ministros de Deus, porque Jesus nos nomeou, Jesus nos chamou. É o que nós vemos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Nós somos nomeados, nós somos escolhidos pelo Senhor Jesus. Nós somos seus servos. Ele é o Senhor. Ele é quem manda, ele é quem nomeou, ele é que nos chamou para que nós pudéssemos servi-lo. E no culto levítico também foram chamadas pessoas por Deus para exercer estas funções. Mas antes de falarmos sobre os ministros do culto levítico, é importante lembrarmos que Deus havia escolhido Israel para ser um reino sacerdotal. Lá em Êxodo, no capítulo 19 de Êxodo, nos versículos 5 e 6, Deus fez esta proposta que foi prontamente aceita pelo povo de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então os irmãos percebam que o objetivo de Deus era transformar Israel num reino sacerdotal. O povo através do qual o mundo conheceria a Deus. O povo que intercederia a favor do povo, das outras nações, da terra toda, para que o povo de Israel fizesse a intermediação entre a humanidade e Deus. Este era o propósito de Deus, é o propósito de Deus, Israel ser o reino sacerdotal. Era Israel que iria levar a humanidade a adorar a Deus, interceder por ela, levar a humanidade à presença de Deus. Foi este o objetivo de Deus ao formar Israel. E Israel
aceitou esta incumbência. Nós vimos aqui que todo o povo respondeu a uma voz. Os irmãos vejam que essa expressão mostra que todos os israelitas aceitaram a proposta divina. Israel era para ser o reino sacerdotal. Este foi o propósito de Deus. Deus desceu o Monte Sinai. O povo não foi ao encontro de Deus, já falhou aí, mas Deus mandou promulgar a lei. E Israel era a nação sacerdotal. Todo israelita era sacerdote. Nós vemos isto lá em Êxodo, capítulo 24. Em Êxodo, capítulo 24, quando a lei foi posta em vigor, foram feitos sacrifícios ao pé do Monte Sinai. Vejam bem aqui o que está escrito. Êxodo 24 e 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então os irmãos percebam que quando a lei entrou em vigor, foram feitos sacrifícios ao pé do Monte Sinai, e foram escolhidos mancebos de todas as tribos de Israel. Veja que Moisés fez 12 monumentos representando as 12 tribos de Israel. E pegou mancebos de todas as tribos para fazer aqueles sacrifícios. Ou seja, todo o povo de Israel era formado de sacerdotes. A lei entrou em vigor. Israel era o reino sacerdotal de Deus. Mas esta condição durou apenas 40 dias. Moisés subiu ao monte com Nadab, Abiú, Arão e 70 anciãos de Israel. Lá eles participaram de uma refeição sagrada na presença de Deus. Desceram do monte, Moisés subiu novamente ao monte para ali receber as instruções de Deus a respeito do tabernáculo, a respeito do culto a Deus. E durante esses 40 dias, Israel comete o pecado do bezerro de ouro. Como Moisés demorasse a voltar, instigado pelo povo, Arão acabou fabricando um bezerro de ouro e Israel quebra logo de cara os 2 primeiros mandamentos. O primeiro mandamento era: não terás outros deuses diante de mim. E eles fabricaram o bezerro de ouro e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. E eles fizeram o bezerro de ouro para adorar. Então, em 40 dias, Israel peca, quebra os 2 primeiros mandamentos. E quando Moisés desce
com as tábuas da lei, indignado com o que vê, o povo comendo, bebendo e folgando na festa ao bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei. Arão, que estava na direção do povo na ausência de Moisés, Arão, ele manda que o povo se dispa, que o povo se arrependa, que o povo peça perdão a Deus. E naquele instante, é o que a gente vê isso no livro do Êxodo, no capítulo 32, nós lemos no versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Na hora de se definir por Deus, só a tribo de Levi se definiu por Deus. As outras tribos ficaram vacilantes, receosas, em dúvida. Só Levi tomou a vingança de Deus contra os idólatras. Por isso, Levi foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Nós lemos lá em Números, capítulo 3. Números, capítulo 3, versículo 1. Estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte de Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Versículo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Como a tribo de Levi ficou do lado do Senhor no episódio do bezerro de ouro, e como Israel havia fracassado, quebrando os 2 primeiros mandamentos da lei, Deus então traz um remédio. Israel já não tinha sido o povo cuja lei tinha sido gravada no seu coração, porque não tinha subido ao monte. Agora, Israel, embora tivesse já sacrificado ao Senhor quando a lei foi colocada em vigor, agora havia pecado grandissimamente contra Deus. Então Deus coloca a tribo de Levi como a tribo separada para o serviço do Senhor. E a família de Arão, Arão, que teve compaixão do povo, que mandou que o povo se arrependesse diante de Deus,
Arão é escolhido para ser sacerdote, ele e a sua família. Então, no culto levítico, no culto da lei, os sacerdotes serão apenas Arão e sua linhagem, Arão e seus filhos. E o restante da tribo de Levi iria auxiliar Arão e seus filhos na administração do ministério do tabernáculo. A tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Ela foi colocada como uma tribo que, inclusive, não teria herança na terra de Canaã, porque a sua herança seria o serviço do Senhor. Eles resolveram ficar do lado do Senhor, e o Senhor então chamou Arão e seus filhos para exercer o sacerdócio. Então, no culto levítico, somente Arão e seus filhos poderiam exercer o ministério sacerdotal. Os levitas os auxiliavam, fazendo todos os outros serviços na casa de Deus, que não a oferta de sacrifícios, que não o ofício sacerdotal. Só eles poderiam exercer esta função. Porque o povo de Israel falhou e fracassou em servir a Deus, em obedecer à lei. Lá em Números, capítulo 18, versículo 1, nós temos também esta determinação. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Mais um indicativo da fragilidade da antiga aliança, do pacto da lei. Por causa do pecado, como o pecado não havia sido tirado do povo, como o povo não havia crido em Deus, por causa da incredulidade, se cria um remédio. Assim como a lei é um remédio, o sacerdócio, segundo a ordem de Arão, é assim que o escritor aos Hebreus chama esse sacerdócio. É um sacerdócio segundo a ordem de Arão. É um sacerdócio inferior. Vamos lá, nós vemos em Hebreus, capítulo 7, versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, os irmãos vejam que o sacerdócio da lei é inferior ao sacerdócio da graça, porque o povo que foi escolhido para ser reino sacerdotal fracassou, e Deus cria um um substituto, que é o sacerdócio levítico. A tribo de Levi é escolhida para servir a Deus, e Arão e seus filhos são escolhidos para o ofício sacerdotal. Os sacerdotes da antiga aliança eram Arão e seus filhos. Hoje é diferente. Hoje a igreja foi chamada também para ser nação sacerdotal. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E João, escrevendo no Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos
e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. O sangue de Jesus, que tirou o pecado do mundo, ele estabeleceu uma aliança muito melhor do que a aliança estabelecida pelo derramamento de sangue de animais ao pé do Monte Sinai. Se a lei ela foi promulgada com derramamento de sangue de animais, o Antigo Testamento, a antiga aliança, agora a nova aliança, firmada no sangue de Jesus, nos purificou de todo pecado. E agora todos nós somos chamados a ser sacerdotes. E não há fracasso, porque nós somos gerados de novo pela palavra de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo e por isso todos nós somos sacerdotes. Agora na igreja, o sacerdote não é o pastor, o sacerdote somos nós. Todos nós somos sacerdotes. É por isso que está errada a igreja romana, a igreja ortodoxa, quando estabelece um sacerdote que representa a pessoa de Cristo e os outros são os leigos. Não. Agora todos nós somos sacerdotes, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Mas lá na lei, só Arão e seus filhos eram sacerdotes. E as exigências que Deus dá a Arão e a seus filhos, que serviam lá na lei para Arão e seus filhos, nos trazem os princípios do nosso sacerdócio. Quando nós vemos as exigências, as regras a respeito dos sacerdotes do culto levítico, nós aprendemos os princípios que devem reger o nosso sacerdócio. Olhando para Arão e seus filhos e vendo as exigências de Deus, as características e as qualidades que eles deveriam ter, nós aprendemos quais as exigências que Deus nos faz em nosso sacerdócio. Quais são as qualidades e as características que cada um de nós deve ter, pois somos todos sacerdotes reais, porque Jesus, pelo seu sangue, nos fez reis e sacerdotes. A palavra sacerdote quer dizer aquele a quem cabe o desempenho das cerimônias sagradas. A palavra sacerdote diz, é aquele que faz sagrado as coisas. Quando o sacerdote pegava um animal e o sacrificava, aquele animal, até chegar à mão do sacerdote, era um animal comum, era um animal como qualquer outro. Mas a partir do momento que ele era oferecido numa cerimônia, aquele animal se tornava sagrado. Tanto que, se fosse o tipo de sacrifício em que parte do animal podia ser consumido pelo sacerdote, já aquela carne não poderia ser de forma alguma consumida pelo qualquer um. Só os sacerdotes poderiam cumpri-la. Só os sacerdotes poderiam verificá-la, comê-la, porque ele tinha se tornado uma coisa santa. Tinha se tornado uma coisa santa. E por isso ninguém poderia consumi-la. Então, você vê que o sacerdote tornou algo comum em sagrado. É isso que o sacerdote faz. Ele torna algo comum em sagrado. Ele faz algo sagrado. Nós temos tornado as coisas santas. Nós temos tornado algo que é santo em comum ou algo que é comum em santo.
como nós temos nos comportado. Nós somos sacerdotes. Tudo aquilo que vem à nossa mão se torna sagrado. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Deve ser para o poder de Deus, para a salvação das almas. E conforme o que nós temos feito por meio do corpo, ou bem ou mal, nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Paulo fala a respeito disso. Diz que as nossas obras serão julgadas e como que passadas pelo fogo. Se for ouro, uma obra para a glória de Deus. Se for prata, uma obra para a salvação das almas. Se for pedra preciosa, uma obra na direção e orientação do Espírito Santo, receberemos galardão por isso. Mas se as obras forem madeira, uma obra feita para a glória do homem, feno, uma obra de simples aparência para ostentação exterior, ou palha, uma obra feita segundo a imaginação humana, ela será destruída pelo fogo e nós não receberemos galardão, porque nós somos sacerdotes. Tudo que vem ao nosso encontro tem que se tornar sagrado, tem que ser algo para a glória de Deus. A primeira característica que nós devemos observar aqui com relação ao sacerdócio levítico e que deve ser aplicada ao nosso sacerdócio, o primeiro princípio de Deus para a igreja nesse assunto, é que os sacerdotes foram chamados por Deus. Arão não se ofereceu para ser sacerdote. Os filhos de Arão não se ofereceram para ser sacerdote. Eles foram chamados por Deus. É o que você vê lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Na presciência de Deus, antes mesmo de acontecer o episódio do bezerro de ouro, quando Deus está dando as instruções para Moisés a respeito do tabernáculo, lá no monte, Deus já havia dito que Arão seria o sumo sacerdote. Está lá em Êxodo 28. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Deus, na sua presciência, já sabia que no momento em que fosse construído o tabernáculo, o sacerdócio seria de Arão e seus filhos. No momento em que Deus falou isso, todo o povo de Israel era de sacerdotes. Mas houve o episódio do bezerro de ouro. E Levi foi escolhido em lugar de Israel. E Arão e seus filhos em lugar de Israel. Mas Deus, que sabe todas as coisas, já avisou anteriormente a Moisés. O sacerdote tem que ser chamado. Nós lemos aqui João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei. Nós estamos servindo a Deus, irmãos, porque fomos chamados por Deus, porque Deus nos quis salvar com o sangue do Senhor Jesus, como diz um hino da harpa cristã. Aprenda isso, meu irmão. Não tenha ar de superioridade. Você está servindo a Deus porque o Senhor nos quis salvar. Nós não merecíamos, nós não éramos melhores do que ninguém, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Eu li aqui, nós somos sacerdócio real, porque nós que não éramos povo, fomos feito povo, nós que não tínhamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia. O sacerdote, ele é chamado, ele é alvo da misericórdia de Deus.
Segunda coisa, Arão e seus filhos foram consagrados publicamente. No capítulo 8 até o capítulo 10 do livro de Levítico, nós temos a consagração dos sacerdotes. E aqui nós encontramos as características e qualidades dos ministros do culto levítico. Né? É importante para esta lição nós lermos os capítulos 8 a 10 de Levítico. E assim está escrito: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. O sacerdócio, ele tem que ser reconhecido por todos. Por todos ele tem que ser reconhecido. Por todos ele tem que ser reconhecido. Nosso sacerdócio tem que ser reconhecido por todos. É por isso que Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O mundo tem de saber que nós somos sacerdotes. O mundo tem que olhar para nós e notar que nós estamos servindo a Deus e que tudo que vem à nossa mão se torna sagrado. Deus mandou que todo o povo se ajuntasse na tenda da congregação e assistisse à consagração de Arão e de seus filhos, para que todo o povo soubesse que eles eram, dali para frente, sacerdotes. As pessoas têm visto em nós a condição de sacerdotes. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. E se o sal for insípido, Jesus diz, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. E se a luz não brilhar, ela também para nada mais presta, e ela será trevas. Todos devem ver em nós o sacerdócio que recebemos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cerimônia da consagração, nós temos alguns pontos importantes e alguns princípios que nós devemos aprender. Veja bem que nesse texto que nós lemos, Moisés tomou os vestidos, o azeite da unção, o novilho da expiação do pecado, 2 carneiros e um cesto de pães asmos. Esses foram os elementos usados na consagração. A primeira coisa que foi feita foi lavar com água Arão e seus filhos. Em Levítico 8 e 6 está escrito: e Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Para sermos sacerdotes de Jesus, precisamos, em primeiro lugar, ser lavados com água. E isso nos faz lembrar Jesus no seu diálogo com Nicodemos, quando Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 5. Para ser sacerdote tem que ser lavado com a água. E a água representa o quê? A palavra de Deus. Jesus disse isso. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eu sou gerado de novo, eu me torno salvo, uma nova criatura,
quando eu sou gerado pela palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Quando eu creio em Jesus, eu ouço a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e eu creio em Jesus, eu confesso os meus pecados, eu nasço de novo. Porque a palavra me limpa, a palavra me lava. Não há como ser sacerdote de Deus sem estar lavado pela palavra, sem ser salvo na pessoa de Jesus. Depois que Arão é lavado, ele é vestido com as suas vestes. Da mesma forma, os seus filhos são também vestidos. Só que as vestes de Arão eram diferentes das vestes de seus filhos, porque Arão ele era sumo sacerdote. Então, além da túnica, ele tinha outras peças, a mitra, o peitoral, o éfode, as pedras do urim que estavam no peitoral, a lâmina de ouro, onde estava escrito santidade ao Senhor. Isso só Arão possuía. Já os sacerdotes, os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, tinham a túnica, o cinto, né? O cinto e a túnica de linho. E tiaras, né? Que não eram a mitra que era colocada na cabeça de Arão. Isto nos faz lembrar das vestes da salvação. Nós, quando cremos em Jesus, somos purificados pela palavra, nascemos da água e do Espírito e somos vestidos com as vestes da salvação. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías 61 e 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Nós estamos espiritualmente nus. Lembram que quando o primeiro casal pecou, ele percebeu que ele estava nu. Ele já estava nu antes. Em Gênesis 2:25, diz que ambos estavam nus, tanto o homem quanto a mulher, mas não se envergonhavam, porque eles só tinham uma nudez física, mas eles estavam vestidos de vestes espirituais, porque eles tinham comunhão com Deus. Mas, no momento em que eles pecaram, eles perceberam que estavam nus fisicamente, mas também estavam nus espiritualmente. É por isso que o apóstolo Paulo fala dessa necessidade de nós não sermos achados nus. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, 2 aos Coríntios, capítulo 5, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Nós não podemos estar nus espiritualmente. Nós temos que estar vestidos
das vestes da salvação. Precisamos estar cobertos do manto da justiça. Ou seja, tendo sido separados do pecado, nós temos que continuar separados do pecado. Nós temos que continuar servindo a Deus, obedecendo a sua palavra, tendo comunhão com Ele. Enquanto nós tivermos comunhão com Ele, enquanto nós lhe obedecermos, nós não faremos achados nus. Nós estaremos com as vestes da salvação. O sacerdote tinha que ser vestido, e nós também precisamos estar vestidos com as vestes da salvação. Depois que Arão foi vestido, Moisés ungiu com azeite o tabernáculo e colocou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão para santificá-lo. Está lá em Levítico 8 e 10. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar a todos os seus vasos, como também a pia a sua base para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Arão foi ungido com azeite. Isso fala do Espírito Santo na nossa vida. Nós, como sacerdotes, temos de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo virá habitar em nós. O sacerdote, ele recebia a unção do azeite da sua cabeça e que ia até a orla dos seus vestidos. Ele estava totalmente envolvido pelo azeite, coberto pelo azeite. É o que a gente vê no Salmo 133, tão conhecido de todos nós. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. O azeite simboliza o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo. Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. Não pode haver sacerdote que não tenha o Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 7, versículo 38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E quando foi o Espírito Santo dado? No domingo da ressurreição. No mesmo dia em que Jesus foi glorificado, ressuscitando dos mortos, os discípulos receberam o Espírito Santo. Está lá em João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Os discípulos receberam o Espírito Santo no dia da ressurreição, à tarde. Naquele domingo da ressurreição, eles receberam o Espírito Santo, porque eles haviam crido em Jesus. E Jesus disse que quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. O sacerdote tem de ter o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Foi promessa de Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Veja bem que o Espírito Santo vinha sobre os profetas, visitava os profetas na antiga aliança. Agora o Espírito Santo habita no crente, porque Jesus ressuscitou. Antes de Jesus ressuscitar, o Espírito Santo não podia habitar. Ele só vinha sobre as pessoas, mas agora ele habita
Foi a promessa que Jesus nos deu lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O sacerdote tem que ter o Espírito Santo. Outra característica que nós vemos aqui é que depois que houve o derramamento do azeite sobre Arão, eles puseram a cabeça sobre a mão, puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Lembra que era um dos elementos que Arão trouxe, que Moisés trouxe para a cerimônia. O novilho da expiação do pecado. Porque Arão e seus filhos não tinham se libertado do pecado. Porque só nos libertamos do pecado quando Jesus morreu na cruz por nós. Hoje você não precisa pôr a mão na cabeça de um animal para expiar os seus pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Mas para exercer o sacerdócio, você precisa estar liberto do pecado. Você precisa ter o seu pecado perdoado. E o nosso pecado já foi perdoado lá na cruz. Como diz um hino da harpa cristã, o meu pecado perdoado foi na cruz. Por isso que nós podemos ir ao Senhor, porque Jesus já nos perdoou de todo pecado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Na antiga aliança, o véu permanecia lá. Por isso Arão e seus filhos tiveram que impor as suas mãos na cabeça do novilho, e o novilho foi sacrificado para que o seu sangue fosse derramado para cobrir o pecado de Arão e de seus filhos. Em seguida, este novilho ele é totalmente queimado, como uma figura de Jesus Cristo que se entregou por nós. Jesus se entregou totalmente por nós. É ele mesmo quem o diz lá em João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, este novilho é totalmente queimado, é um holocausto, e Jesus, o holocausto perfeito, nós teremos uma lição futura onde falaremos sobre isto. E hoje, como sacerdotes, nós já temos o sangue de Jesus. O sangue de Jesus já nos purificou de todo pecado. E se nós viermos a voltar a pecar, peçamos perdão a Deus. É o que aconselha o apóstolo do amor. 1 de João, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Podemos exercer o nosso ministério sacerdotal, mesmo sendo falíveis e estando propensos a pecar. Mas ao pecarmos, devemos imediatamente confessar o pecado, pedir perdão ao Senhor, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E tira o pecado, e não apenas cobre, como quando aconteceu com Arão e seus filhos. Mas, depois
que este novilho ele era sacrificado, Moisés pegou um carneiro. Lembra que eram 2 carneiros que ele levou. Ele pega um carneiro e este carneiro ele é oferecido em oferta pacífica, ou seja, em oferta de louvor e de gratidão a Deus. O sacerdote, ele é alguém que tem que ser grato a Deus. Veja bem, depois que o pecado é coberto, aí se poderia oferecer uma oferta de gratidão, de louvor e de adoração a Deus. E esse primeiro carneiro que é sacrificado é o carneiro da oferta pacífica, da oferta de paz. Isso nos ensina que quando o pecado é removido, nós temos paz com Deus. É o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois desta oferta pacífica, então era feito o seguinte, lá em Levítico, capítulo 8, versículo 22. Depois fez chegar o outro carneiro, o segundo carneiro, o carneiro da consagração. E Arão com seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Aqui nós temos o segundo carneiro, que é o carneiro da consagração. Quando esse carneiro é degolado, o primeiro carneiro, ele é oferecido totalmente a Deus em gratidão, em louvor. Agora que o povo está em paz com Deus, o sacerdote está em paz com Deus, ele louva a Deus, ele agradece a Deus, ele adora a Deus. Mas agora ele tem que entrar em exercício, exercer o ministério sacerdotal. E por conta disso, esse segundo carneiro é morto e é colocado sangue na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito e na ponta do pé direito. Querendo dizer isto o quê? Que agora, lavado no sangue, ele precisa ouvir de acordo com a vontade de Deus. Ouvir o que é bom. O polegar fala da mão, ele tem que fazer o que é bom. E o pé fala do andar, do modo de vida, de acordo com a bondade de Deus. Nós agora vivemos para Deus. Nós agora estamos debaixo do sangue de Cristo. Nós agora temos que andar no caminho apertado, entrar pela porta estreita, fazer tudo para agradar a Deus, nunca nos esquecendo de que fomos resgatados. Nós agora não somos nossos, somos propriedade de Deus. O sacerdote, ele tem que lembrar que ele é propriedade de Deus. Paulo nos faz lembrar isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E mais, se você for lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
e no capítulo 7, versículo 23, fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Nós agora pertencemos a Deus. É isso que o sangue na orelha direita, no polegar direito e no pé direito querem dizer. Tudo nós devemos fazer para agradar a Deus. Paulo deixa isso bem claro lá em Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Estamos consagrados a Deus, passamos a pertencer a Deus. É interessante observar que a Bíblia fala que Deus disse que os primogênitos de Israel eram dele, porque ele havia poupado os primogênitos quando da última praga do Egito. Como Levi se tornou a tribo sacerdotal, Deus mandou contar os primogênitos. E disse que em lugar dos primogênitos, ele havia tomado para si a tribo de Levi. A tribo de Levi passou a ser de Deus. Por isso eles não tinham nem herança na terra de Canaã. Nós somos de Deus, somos sacerdotes, somos de Deus, propriedade dele, pertencemos a ele, e por isso tudo o que fizermos tem que ser para a glória dele, para a honra dele. Nós nada somos, nem nada temos, e nosso objetivo será única e exclusivamente agradar a Deus. Depois que este carneiro da consagração, esse carneiro da consagração era colocado esse sangue na orelha direita, no polegar direito, no pé direito. Esse carneiro ele era queimado, né? E aí se pegavam as vísceras do carneiro eram queimadas, e se pegava o cesto dos pães asmos, que era o outro elemento, vocês lembram que eu li aqui, só faltava agora pegar o cesto dos pães asmos que ele tinha levado, juntamente com os carneiros, o novilho e os sacerdotes. E se pegava o cesto dos pães asmos, tomava um bolo asmo, um bolo de pão azeitado, e um coscorão, se colocava sobre a gordura e sobre a espada direita do carneiro, e isso era colocado nas mãos de Arão e de seus sacerdotes, e eles moviam uma oferta de movimento. Era uma oferta que era trazida diante de Deus com esse movimento aqui, indo para frente, para trás, para frente, para o lado direita, esquerda. E depois que eles chegaram diante do altar, como que nesse movimento corporal, Moisés tomou das suas mãos essas ofertas, queimou no altar sobre o holocausto, porque era uma consagração. E Moisés pegou o peito do animal, moveu por oferta de movimento, tomou do azeite e do sangue e espargiu sobre Arão e sobre os vestidos. Aqui nós temos uma segunda aspersão de azeite e de sangue sobre Arão e os vestidos de Arão e dos sacerdotes. Esta segunda colocação do azeite simboliza o revestimento de poder, o derramamento do Espírito Santo. O sacerdote precisa ser revestido de poder para exercer com eficácia e plenitude o seu sacerdócio. Aqui está o batismo com o Espírito Santo, um revestimento de poder. No domingo da ressurreição, os discípulos receberam o Espírito Santo, mas no dia de Pentecostes, eles foram revestidos de poder.
É o que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Lucas 24 e 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois disto, Arão e seus filhos ficaram 7 dias na tenda da congregação, sem poder sair, que era a área coberta do tabernáculo. Eles ficaram ali sem poder sair durante 7 dias. E depois desses 7 dias, Arão fez os primeiros sacrifícios, porque esses sacrifícios na consagração foram feitos por Moisés. Mas agora, Arão, depois de 7 dias, separado do povo, exclusivamente no lugar santo, ele sai da tenda e faz os primeiros sacrifícios. O sacrifício por ele, pelos seus pecados, o sacrifício pelos pecados do povo. E quando ele entra da congregação, na tenda da congregação, e sai para abençoar o povo, fogo de Deus vem, consome todo o holocausto, todos os animais que estavam ali oferecidos, acende o altar. O fogo de Deus é que acende o altar, e a glória de Deus se manifesta. Quando nós exercemos o ministério sacerdotal, estamos salvos. Temos o Espírito Santo. Nos consagramos a Deus, somos propriedade dele e passamos a agradá-lo. A glória de Deus se manifesta nas nossas vidas. E nós glorificamos a Deus na terra. E fazemos as pessoas glorificarem a Deus. Por isso que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E por isso Jesus disse lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós estamos lavados, vestidos de vestes de salvação, com azeite, revestidos de azeite, comprados por Deus, agradando a Deus, a glória de Deus se manifesta. Por que a glória de Deus não tem se manifestado nas nossas vidas? Por que a glória de Deus não tem se manifestado em nossos cultos? Porque não estamos agradando a Deus. Se formos lavados com água, se estivermos limpos pela palavra, ou seja, quando ouvimos a palavra, mudamos as nossas atitudes. Se tivermos o Espírito Santo em nós, e só teremos o Espírito Santo em nós se tivermos uma vida de santidade. Se formos revestidos de poder, buscarmos o batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vir sobre nós, não há como, irmãos, a glória de Deus não se manifestar. Não há como. Na lei, onde os pecados de Arão e seus filhos estavam cobertos, onde o pecado do povo foi só coberto, onde o povo fracassou em ser sacerdote, onde o povo não creu e não subiu ao monte e não tinha a lei gravada nos seus corações. Quando eles obedeceram a Deus e agradaram a Deus, a glória de Deus se manifestou.
O que não acontecerá hoje, em que os pecados foram tirados, em que o Espírito Santo habita em nós, em que recebemos a virtude do Espírito Santo, a glória de Deus se manifestará de forma ainda maior e abundante. Mas para isso, os sacerdotes têm que estar de acordo. E é o que anda faltando. Porque Deus não muda. Quem mudamos somos nós. Cuidado. Cuidado. Pense nisso. Mas além destas qualidades e características de Levítico 8 a 10, nós temos também exigências que se encontram em Levítico capítulo 21. Capítulo 21 de Levítico, onde havia algumas exigências a respeito dos sacerdotes. E está escrito lá, Levítico 21 e 17. Fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações em que houver alguma falta se chegará a oferecer o pão do seu Deus. O sacerdote não podia ter defeitos, senão ele não poderia oficiar. E quais eram esses defeitos? Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impíges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Sacerdote, ele não podia ter deformidades. Ele não podia ser anão, não podia ser corcunda, não podia ser cego, não podia ser coxo, não podia ter o nariz chato, não poderia ter os membros demasiadamente compridos, não podia ter o pé quebrado ou a mão quebrada, não podia ter sarna, impíges, ele não poderia ter deformidade. O sacerdote, na nova aliança, ele tem que ter a imagem de Cristo. Ele tem que ter a forma de Cristo. Ele tem que ser imagem e semelhança de Deus. Ele tem que ser cristão. Cristão quer dizer parecido com Cristo, um pequeno Cristo. Se ele não tiver a forma de Cristo, se ele não tiver a imagem de Cristo, se ele não for um cristão, se ele não for parecido com Cristo, ele não será sacerdote. Ele não pode oficiar, porque ele tem deformidades. Não tem visão espiritual. Não tem firmeza no andar, porque não anda segundo o Espírito. Não tem sensibilidade espiritual, tem um nariz chato. Não é equilibrado, tem os membros demasiadamente compridos. Tem o pé ou a mão quebrada, não faz o bem, suas ações não são boas. Ou não anda nos caminhos do Senhor. Não cresceu espiritualmente, não cresce espiritualmente. É um anão. Não está diante de Deus. É corcunda, corcovado. Ele é voltado para as coisas do mundo, para as coisas desta vida. Esses não servem para ser sacerdotes. Estes não podem ministrar diante de Deus. Estes não são servos de Deus. Nós temos a imagem de Cristo ou temos alguma deformidade? Naquele tempo, na antiga aliança, eram defeitos físicos.
Esses defeitos físicos hoje são defeitos espirituais, porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Não podia ter sarna ou impinge. São manchas que às vezes se podem esconder, mas são falhas da alma, de caráter. Cuidado, meus queridos irmãos, muito cuidado. As exigências a Arão e seus filhos perduram nos nossos dias. Hoje, todo crente é sacerdote, mas para exercer o sacerdócio é preciso ser chamado, é preciso ter as vestes ser lavado com água, ter as vestes da salvação, é preciso ter o Espírito Santo, é preciso revestir-se do poder do Espírito Santo, é preciso ter a imagem de Cristo. Será que somos reais sacerdotes de Cristo Jesus? Amém.